Mas vocês estudaram, juntamente com o Silvio, o Salmo 120. Salmo 120. É um salmo chamado de salmo que faz parte de um conjunto de salmos, é o salmo das peregrinações. É os salmos das caminhadas, das romarias do povo judeu até Jerusalém. Várias vezes eles tinham, durante o ano, participar de algumas festas. Então, tinha salmos que, quando eles antes de sair da terra, que eles estavam se preparando, fazendo a mochilinha, fazendo o bentozinho deles ali, eles cantavam os salmos. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Era um salmo que cantava antes de sair da terra. Então, depois tinham os salmos que lembravam o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a disciplina de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, o pecado do homem, como o homem pode ter esse perdão, voltar a ter relação. Então, eles iam cantando, era uma romaria de muita cantoria. Olha, até rimou, né? E quando, então, Jerusalém, apesar de eles estarem indo para o sul, Jerusalém ficava mais alto do que o norte. Até um pouco mais do sul. Jerusalém era quase uma região mais montanhosa e mais alta do que todo Israel. Então, quando de repente os olhos começavam a vislumbrar Jerusalém, esses salmos tomavam uma outra conotação e muita alegria, muita euforia, porque eles sabiam que aqueles momentos ali em Jerusalém seriam momentos muito bons para os filhos, que talvez em alguns casos seria a primeira vez que eles participariam dessas festas, e essas festas recordavam a história de Deus com a nação de Israel. E o Salmo 20, no versículo 1 e o versículo 7, ele muitas vezes parece que são salmos que algumas pessoas usam esses versículos até dentro do casamento. Lá em 1 Coríntios, parece que Paulo tem uma visão muito negativa do casamento. Havia uma situação, havia um contexto, domingo que vem a gente vai falar um pouco disso, mas dá uma olhada nesses salmos aqui, parece que reflete um pouquinho muito do ambiente de muitos casamentos que nós temos por aí. Então, nós temos o Salmo 120, versículo 1. Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu a minha oração. Muitos dos casamentos parece que é uma angústia interminável, um sofrimento que não se acaba e cada vez piora. E o versículo 7 retrata para talvez alguns casamentos, Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerrear. Já viu? Eu sei que tem até algumas pessoas dando até risada, não sei se é porque estão vivendo isso, ou já viram em outras pessoas vivendo isso, mas parece que casamento tem um pouco dessa conotação, Você tem que ter uma dependência, um renovar diário de Deus, senão você não aguenta, você vai para baixo, você se sucumbe. Não é esse o propósito de Deus para conosco. Até a chamada do livro de Efésios que a gente colocou é o propósito de Deus para a minha vida. O livro de Efésios é um resumo da teologia bíblica, do Evangelho aplicado a nós como indivíduos e como igrejas, juntamente com os judeus. Isto é, nós entramos numa dimensão de miséria desde Adão, por causa da nossa rebeldia, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos aproximou, nos escolheu, selecionou, nos salvou e nos selou com o Espírito Santo para dar essa garantia. E Paulo ora para que a gente tenha esse entendimento, que entre essas verdades na nossa cabeça, muito daquilo que o Elisandro falou hoje, como é difícil, a gente canta, mas parece que não entra, o nosso coração é duro, a nossa mente parece que tem um problema sério de compreensão. E Paulo ora para nós, para que a gente absorva isso. E ele fala que esse reencontro com Deus, sair da miséria, é através da fé, não é das obras, para que ninguém se glorie. E Deus, de forma assim fantástica, graciosa, Ele nos colocou numa posição, nos ressuscitou e nos colocou assentados em regiões celestiais. E agora nós somos feitos, estamos sendo construídos como um edifício, a família de Deus. E Ele trouxe pessoas e capacitou, chamou as pessoas, capacitou as pessoas para que ajudem a própria igreja a se edificar a si próprio. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, não merecíamos nada disso, tudo isso é graça. E agora, diante do livro de Efésios, Paulo nos dá a ideia que nós somos uma nova sociedade.
Então, muito daquilo que ele está escrevendo aqui, não mintais, trabalhe, irai-vos, não é para uma pessoa que não teve um encontro com Jesus. Isso é desumano. Se uma pessoa que não nasceu de novo ainda está morta em seus delitos e pecados, pedir para ela viver sem irar-se, sem trabalhar e ser generoso, é desumano. Ela não consegue, ela não tem vida. Ela está morta, está seduzida, está dominada, está controlada pelo império das trevas e pela sua natureza pecaminosa. Mas nós que fomos selados pelo Espírito Santo, fomos revivificados, fomos ressuscitados, então agora nós temos um grande propósito para viver. Somos uma nova sociedade. Temos a velha natureza, que está morta, e agora nós devemos remover a velha natureza, se revestir da nova natureza criada segundo Cristo e renovar a nossa mente, isto é, ter uma nova perspectiva. Nós não precisamos mais ficar apegados a um paradigma, a uma proposta de vida de morte. Agora nós somos filhos da luz, nós temos vida. Então, essas chamadas, esses apelos, essa orientação de Paulo, não é como se fosse um coach. Então, quando nós nos reunimos como igreja, não é o momento da gente termos ideias legais de como viver a vida. Não, é para a gente relembrar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, não é escolha, é obediência. E Paulo falou de nós sermos controlados pelo Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, para agora, tendo essa capacidade, nós procurarmos então vivermos, deixarmos ser expostos pela palavra, ser expostos pelo Espírito Santo, e aí desfrutarmos de uma nova vida criada segundo Deus. Esse ser cheio do Espírito Santo afeta muitas coisas. Afeta um viver de andar na luz, não mais segundo as trevas. E esse viver, ele afeta categoricamente, pontualmente e profundamente os nossos relacionamentos. Então, uma das coisas que é um paradigma totalmente diferente, que nós, na velha natureza, nós não queríamos isso, é a ideia de sujeitar-vos uns aos outros. No mundo faça, estude, tenha dinheiro, trabalhe, para que você possa mandar e os outros estejam sujeitos a você. O paradigma de Deus é diferente. É uma sujeição não somente por obrigação, por fraqueza, mas é uma sujeição em amor. E aí Paulo começa então a dizer na questão do relacionamento marido-esposo, do lar, da família, que compõe essa nova sociedade, que é o alicerce dessa nova sociedade. E ele começa então dizendo para a mulher algo que será mais difícil para ela. E depois ele vai falar para o homem algo que será mais difícil para ele. Para a mulher, por causa da bananalogia. Ok? Bananalogia. Isto é, porque os homens são bananas. As mulheres têm mais dificuldade de se submeter. Ela caiu nesse processo de tentação lá do Jardim do Éden, de querer ser igual a Deus. E ela mantém essa ilusão. Então, agora vem o homem, ela quer não se submeter, não que o homem seja superior ou ela ou não, mas é que existe uma ordem da criação, um papel a ser designado. E Deus colocou essa submissão, essa comissão, essa submissão, essa missão ao lado. Mas essa ilusão da mulher é ter uma missão acima. Então, Paulo fala assim, e Deus fala assim, tem uma missão ao lado. E essa é a coisa mais difícil para a mulher. Porque a velocidade, a quantidade de pensamentos, de cognição que ela tem aqui é maior do que o homem. O homem vê o macro, a mulher vê as coisas minuciosas, isso deixa ela em crise. Ela quer que as coisas sejam rápidas, ela tem muito mais medo, mais crise. Então, o homem, por causa da sua composição biológica e também por causa do pecado, muitos têm dificuldade de reagir e aí ficam parados e então se tornam bananas e vivem uma vida de silêncio, não assumem seus papéis. Então, em primeiro lugar, nós, recapitulando um pouco daquilo que a gente viu sobre a esposa, então tem o versículo 21, Paulo fala, sujeite-vos uns aos outros por temor a Cristo. Não é só a mulher
ao marido, mas é o marido à esposa, o pai aos filhos, os filhos aos pais, o servo ao patrão, o patrão ao servo, é uns aos outros, porque somos iguais, temos a mesma essência. Em Tiago, Tiago fala que o pobre deve gloriar-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância. Isso é, aquilo que nós temos ou não temos, não define aquilo que nós somos diante de Deus. Todos nós somos iguais, temos o mesmo papel, há uma dignidade, não há diferença. Mas exige uma necessidade de sujeição. E essa área, no caso da mulher, é mais difícil. Então, Paulo dá alguns exemplos e dá alguma orientação de como a mulher deve se sujeitar. E o nível é muito alto. Ele fala: esposa, sujeite cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Da mesma forma que nós somos sujeitos ao Senhor, homem, criança, todos devem ser sujeitos ao Senhor. Ele é o grandioso. É dessa forma que a mulher deveria ser. Agora, a ideia de que como ao Senhor, isto é no ambiente de relacionamento de obediência e sujeição ao Senhor. Quando essa regra é quebrada, existe uma certa santa rebeldia. A mulher não deve ser sujeita, a mulher cristã que teme ao Senhor, ela não deve ser sujeita a um homem que a leva a viver uma vida em desobediência ao Senhor. O Senhor é prioridade. E ele fala: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. O padrão é esse. Ele, Cristo, é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, a igreja não é rebelde, ela está alegremente, ela louva, ela adora. Essa voluntariedade, essa sujeição voluntária, não uma sujeição de ser pisada, controlada, né? De estar ali como simplesmente um objeto, uma empregada a simplesmente satisfazer as necessidades. Não há relacionamento simplesmente rai. Não é assim. Assim como a igreja sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo ao seu marido. Em tudo. Esse em tudo está ligado ao como ao Senhor. Então, quando a ordem à mulher está sujeita a Cristo. Em segundo lugar, por causa do casamento, ela está sujeita ao marido. Quando essa sujeição afeta a sujeição dela para com Cristo, ela abandona a sujeição e continua com Cristo. Quando o fato dela ser sujeita ao marido, isso te levar ela a ser desobediente com Cristo, ela deve impedir que isso aconteça na vida dela. Isso acontece com qualquer cristão. Nós somos sujeitos às autoridades, ao presidente, ao imperador, ao prefeito, ao governador, à polícia. A partir do momento que ele chega com um fuzil, coloca nós na parede, negue a Jesus Cristo e fala assim: pode atirar, vai gastar uma bala. Deixa eu dar uma pescoçada no facão aí, que é mais fácil, porque eu não vou negar a Cristo. Então, por causa disso, hoje a gente vai trabalhar com a questão do homem, do marido. Então, mulheres, se controlem, tá? Não nos apedrejem. A frase aqui, para a gente entrar e ter um resumo daquilo que a gente vai falar, é o amor do marido por sua esposa. Uau, eu acho que eu devia ter mudado, viu? O amor do marido por sua esposa deve ser modelado, deve seguir o padrão, o modelo, pela sublimidade, pela beleza fantástica do amor de Cristo por sua igreja. Olha o padrão. Nós, como maridos, não podemos... eu amo minha esposa do meu jeito. Não temos esse direito. Não temos essa escolha. Eu gosto que seja assim. Não temos. O modelo para nós sermos o marido que ame a esposa é o amor de Cristo por sua igreja. É muito alto. É belo. E aqui eu quero lembrar aquelas dificuldades. A esposa, por causa do estilo do homem, ela tem dificuldade de ser submissa. E o homem, por causa do seu jeitão, das suas necessidades, da sua miséria pecaminosa, ele tem dificuldade de amar a sua esposa. Então Paulo vai ressaltar. A esposa deve amar o seu marido? Sim. O marido deve se submeter à esposa? Sim. Isso é uma coisa meio natural do homem.
O homem ele não tem problema de se submeter. A vida faz parte disso. Muitas vezes o homem, se tiver uma escolha de trabalho entre ser o chefe e ser o empregado, ele vai preferir ser empregado. É muito melhor, muito mais fácil. E ele tem facilidade. Então, Paulo não trabalha tanto com isso. Ele fala, sujeitai-vos uns aos outros. Se algum homem tiver um probleminha nisso aí, é mais fácil de resolver, mas a mulher tem mais dificuldade. Agora, amar a esposa é um problema sério para o homem. Ele pode até, de repente, exercer um amor assim, por um certo momento, de alguma forma, a gente vai ver alguns tipos de amor, que você fala, fantástico! Mas a durabilidade, a forma e a abrangência desse amor é complicado. Já a mulher não tem essa dificuldade. Então, vamos caminhar junto? Que tipo de amor que Paulo está querendo que nós, homens, maridos, devemos amar nossa esposa? Em primeiro lugar, Paulo fala que o amor do marido para com a esposa deve ser sacrificial, com o objetivo de purificar, de melhorar, de crescer, de torná-la assim, cada dia mais melhor, sem tirania e sem aquele controle impositor de que é a minha vontade que está em primeiro lugar. Olha o que Paulo fala. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Novamente esse como. O padrão é o amor, é a forma com que Cristo amou a sua igreja. Como que ele amou a sua igreja? Ele entregou a vida. Ele não trabalhou arduamente, abandonou ela para conseguir dinheiro para comprar perfume. Não, ele deu a própria vida. Ele, como Deus, se encarnou na humilhação humana, se colocou até como se fosse um bandido, reconhecido como um bandido, para que trocasse a sua justiça contra a pecaminosidade da humanidade, e foi obediente a Deus até a última gota de sangue, suportando em si toda a injustiça. Para quê? Para que através daquele ato ele pudesse regenerar a sua esposa, a sua igreja. Então ele entregou a sua vida por ela, com o propósito de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra, da instrução, da orientação. Assim o fez Jesus Cristo fez isso para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então é um amor que faz a outra pessoa crescer. E é triste ver que muitas vezes nós, como maridos, nós fazemos as nossas esposas adquirirem rugas, calos, doenças, traumas, toques, choro noturno, diurno, por causa da nossa falta de amor. E alguns maridos criam traumas assim que vão seguir a vida toda da pessoa, vão deixar marcas, vão deixar cicatrizes. E aqui o amor de Cristo é um amor que dá a sua própria vida com o propósito de não ser abençoado e agraciado por esse relacionamento, mas para tornar aquela pessoa cada dia melhor, grande, crescente, santa, sem mácula. E não é para apresentar para os outros, não é para fazer gracinha com a minha esposinha aqui. Eu já vi maridos assim que dão roupas para esposas, para exibir a esposa, olha que mulherão que eu tenho. Não é essa a ideia aqui. Então o amor de Cristo, ele é sacrificial e purificador, sem tirania e sem controle. Esse é o tipo de amor que Paulo fala. Maridos, amem a sua esposa, façam ela crescer. Com o relacionamento com você, ela está cada dia mais crescendo, ela está sendo melhor, ela está sendo cada dia mais suave, sem culpa, sem ruga, sem nenhum defeito. Isto é uma pessoa que não tem vergonha da sua história, não tem um peso que carregar. Vive uma vida leve. Ela é construída
no novo mundo. Difícil, né? Né, Robert? Complicado, né, Ken? Que exigência. Versículo 28, Paulo fala assim que nós devemos amar como Cristo amou a sua igreja e devemos amar como a si mesmo. Meio complicado esse texto. Mas a ideia aqui é que o nosso amor pela nossa esposa deve ser solícito e voluntarioso. Muitas vezes nós amamos a esposa, até de repente até somos rápidos alguma coisa, nem esperamos ela terminar de arrumar as crianças, colocar para dormir, a gente já quer amar a esposa, mas no sentido a gente já está querendo alguma coisa. Mas a ideia aqui, veja o versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. É meio estranho esse texto aqui. Eu fiquei quebrando a cabeça com isso aqui, mas aí fui vendo alguns comentários, alguns significados de palavras, e percebo aqui que comparar, dar esse padrão de amar nossa esposa como nós amamos nosso corpo, nós já amamos, mas a ideia aqui é que nós não deixamos o nosso corpo passar por necessidades por longo tempo. Se o nosso corpo pede alguma coisa, a gente já providencia. Tem fome? Eu estou morrendo de fome. Tem alguma coisa para me comer? Está com frio? O que a gente faz? Já se agasalha. A gente é rápido em atender às necessidades, o desconforto. É dessa mesma forma que Paulo está falando aqui. Não ame a sua esposa quando você quer, na sua velocidade, mas o mais rápido, antes dela precisar. Prepara um banquete para ela. Supra todas as necessidades dela, daquilo que ela precisa. E se lembra o Chuck Norris? O Chuck Norris deu um conselho. Vamos dar uma olhada no que ele fala para nós? Mulheres, se um homem disser que vai consertar alguma coisa, ele vai consertar. Não precisa ficar lembrando a cada 6 meses. Não é assim mesmo? Não vou falar para os homens, perguntar para as mulheres. É ou não? Essa não é uma dificuldade? Me ajuda aqui. Qual que é a resposta? Espera aí. Já vou. Estou indo. Já vai. E aí? Eu me lembro que a Rosana fez... Ela está aí? Não. Mas eu chegava em casa, cansado do trabalho, do seminário, lá tal, e às 6 horas da tarde eu tirava o sapato, colocava bem assim perto do sofá e deitava no sofá, dava aquela relaxada e assistia o Aqui e Agora da Record, jornal, alguma coisa assim. Aí ela falava para mim, Éder, coloca o sapato lá na sapateira. Diferente do Japão, a gente tem uma sapateira dentro do quarto, assim, né? Já vou. Aí, Éder, coloca lá. Fica aí na sala, fica, né, cheirinho aí e tal. E aí né? Começava aquele atrito, aquele negócio mal, e foi indo. Até que eu chegava, tirava o sapato, deitava, ela pegava o sapato e guardava. Aquilo, caiu a ficha, caiu o cartão, caiu tudo. Aí eu entendi, eu não amo ela de forma solícita. Eu não supro as necessidades dela voluntariamente e rápido. Tem que ser no meu tempo, enquanto eu complico a vida dela. Eu gostaria de passar para vocês duas ajudas aqui, talvez mais os homens, mas as mulheres podem nos ajudar a entender. Isso aqui também serve para as mulheres. Nós trabalhamos há muito tempo atrás com algumas famílias da igreja e os casais, sobre que a Bíblia fala de 5 amores. Porque algumas vezes a gente fala, maridos amai, mas eu amo a minha esposa, mas esse amor ele tem que ser substantivo, ele tem que ser real, ele tem que ser traduzido numa linguagem, em ações. Então, algumas vezes a gente não entende o que é
o amor. E a Bíblia, ela deixa bem jóia para nós uma certa definição do que é amor. Por exemplo, uma das coisas que o pessoal resumiu e fez esse estudo aí, é trazer para nós a compreensão sobre os 5 amores que a Bíblia traz para nós. O primeiro amor é a epitomia. A ideia aqui é uma casa, um lar. Então, cada um desses amores, ele está localizado em um certo lugar da casa. Aquela casa bonita, aquela casa atraente. Tem casa que você passa assim, nossa, eu não gostaria de morar aí dentro. Mas tem casa que você fala, você passa e fica, uau, a luz vem lá de dentro da casa, o jardim é bonito, você vê que os alicerces são bem preparados, você vê o telhado bem organizado. Então é uma estrutura composta de coisas boas, bonitas, agradáveis e sólidas. Então esses 5 amores retratam um pouco isso. A epitomia aqui é aquele desejo sexual, desejo físico. É traduzido em algumas vezes na Bíblia por cobiça, concupiscência. É aquele descontrole que você não precisa, você não precisa muito planejamento, é só ter um contato, é meio natural no nosso corpo. Então, isso é uma parte, é um dos amores. A Bíblia fala que esse desejo físico, sexual, faz parte do ser humano criado por Deus. O livro de Cantares, ele mostra claramente a profundidade desse amor. Ele fala no começo, olha, não desperte, para os solteiros, não desperte o amor antes que se o queira. Isso é, ele é um leão, está na jaula, não abra a jaula, porque se você abrir, você não vai conseguir controlar. Então é um amor muito forte, e é bonito. A história do livro de Cantares, o relacionamento da Sulamita com o rei Salomão, é uma das histórias mais bonitas, é cântico, e ele usa palavras assim, bem concretas na relação, nos carinhos que ele tinha com ela. O segundo amor é o amor eros, é o amor romântico, é o amor paixão, é aquele negócio que você esquece de tudo para só pensar na pessoa. Você é o grande namorado. Ela é a grande namorada. Tem o amor estorge, é querer fazer as coisas juntos, planejar a vida juntos, ser sócios. Muitas vezes colocar o próprio dinheiro numa só carteira, ter as mesmas contas, dividir tempo, dividir ganhos e perdas, socorrer. E quando tem lucros, compartilhar. O filósofo, o amor filos, é o amor amizade. O amor fiel. O amor que aconselha, que conversa, que troca ideias. E o amor ágape é o amor sacrificial. Aquele que não depende de receber, mas aquele que está pronto ali, independente da tempestade, do temporal, ele não vai embora. Querido, você me ama? Eu te amo acima de qualquer coisa no mundo. Por ti eu farei qualquer coisa. E faz aquela declaração enorme. Você vem hoje aqui em casa? Se não chover, eu vou. Muitas vezes o amor, ele é declarações da boca para fora. Mas qualquer imprevisto, já não amo mais. Então o amor ágape, ele supre de forma, como se fosse uma celebração, os outros amores. Quando o amor ágape, que existe profundamente na vida do cristão, no casal cristão, o casal cristão tem generosamente fornecido por Deus a capacidade para agir e para praticar o amor ágape, então todos os outros amores são uma celebração disso. Quando existe o amor ágape, você consegue ser fiel e ser amigo da pessoa. Mesmo que haja alguma coisa que te irrita, mas você tem um compromisso. Com o amor ágape, você consegue ser um sócio. Mesmo que em alguns momentos você perca, mesmo porque você vai ter a capacidade de manter a sua palavra. Vamos em frente. Com amor ágape, você vai ser uma namorada, um namorado. O casalzinho estava na praça, e namorados, e aquele romântico, aquela mãozinha dada, aquele carinho. E de repente a nuvem passou na frente da lua, e ela perguntou: benzinho, por que a lua se escondeu?
E ele assim, de forma tão doce, falou para ela: meu bem, a lua se escondeu, porque ela está envergonhada com a tua beleza. Oh! Casaram, na mesma praça, na mesma época do ano. A lua se escondeu, e ela perguntou para o marido agora, depois de alguns anos: ô bem, por que a lua se escondeu, hein? Qual foi a resposta dele? Está vendo que vai chover, mulher? Então, os eventos são os mesmos, mas o amor ágape, ele faz com que a gente, mesmo diante de eventos que parecem sem significado, ainda haja um romantismo. E pessoas casais que têm esse amor ágape, que mesmo diante da doença ou da decadência física, da beleza, ainda conseguem amar com um romantismo fantástico. E a epitomia? O amor ágape, ele supre as necessidades e os desejos e os anseios. Ele leva o parceiro à plena satisfação. Ele não busca simplesmente a sua satisfação, o seu momento, o seu, como se diz, o seu alívio. O amor ágape nunca vai buscar o sexo como simplesmente um alívio, um desgaste de um momento assim: ah, estou cansado, vou lá com a minha esposa. Não, o amor ágape, independente, tanto da esposa como do marido, ele encara a outra pessoa com as suas necessidades e vai procurar suprir de forma privada, particular, no padrão do casal, aquilo que é melhor, mais fantástico. Então nós vemos aqui, a epitomia seria o jardim, né? Um casal assim que está, né, com grande alegria um pelo outro fisicamente, você percebe de longe, né? Há um fogo ali. O eros é a fachada da casa, é o amor romântico, é aquela beleza, né? É um casal que sorri, que está alegre, anda de mão dada, aquele carinho, aquele afeto. O storge é o telhado, é a proteção do casal. Então, se um quebrou a telha, o outro está lá. Não, pode ficar tranquilo que eu vou suprir e vamos em frente. Eu me lembro que quando eu operei o meu joelho, foi frustrante para mim, porque eu tinha uma certa... Eu com a Rosana sempre tivemos uma autonomia. E quando eu operei o joelho, a Rosana teve uma carga muito maior, e as crianças eram pequenas. Mas tudo que ela fazia era com alegria. O philos é as janelas. É aquela amizade que sai um raio de luz de dentro da casa. Olha, como eles são amigos. Como eles são fiéis um ao outro. E o ágape é o alicerce da casa. Tranquilos? Eu fui rápido. Então, aqui nós já temos uma ideia do que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo, ele tem intimidade com a igreja, ele tem paixão com a igreja, ele compartilha, ele nos tornou herdeiros das suas riquezas, ele é fiel à igreja, e ele ama a igreja sem esperar nada em troca. Toda a motivação de Cristo em entregar a sua vida foi por causa do seu amor incondicional para conosco. Ele não viu os nossos olhos azuis, a nossa sabedoria, a nossa riqueza, a nossa capacidade. Ele nos amou na nossa miséria e nos levantou, nos capacitou para edificar a sua noiva. Que coisa fantástica! Então, algumas perguntas a gente precisa fazer dentro desses amores. Eu preciso compreender esse amor de Cristo. E a pergunta é: eu sou, ou eu vou ser, no caso aí do Elcio, da Aninha, né? Essa listinha tem que estar na geladeira, né? Para fazer o cacunim diariamente. Uma das coisas aqui é que a gente somos uma igreja pequena, mas vocês que têm filhos, uma grande orientação para os filhos é:
Quem vai ser o seu parceiro? Ele tem capacidade de exercer esse amor para com você? Você está preparada para exercer esse amor para o seu namorado, para o seu futuro marido, sua futura esposa? Uma das coisas que Paulo fala é que não deve haver julgo desigual. Isto é, se o crente que é salvo, selado, capacitado pelo Espírito Santo para desenvolver todos esses amores, suprir esses amores de forma fantástica, o incrédulo não tem essa capacidade. Enquanto que o crente entendeu esses amores e quer suprir tudo, o incrédulo ele quer, venha, eu quero. Enquanto o crente quer ajudar o seu parceiro a ser cada dia mais parecido e agradar a Cristo, o incrédulo ele quer pisar e ele vai sempre trazer um padrão moral para baixo. Então, como pais, a gente tem que ajudar os nossos filhos a entenderem isso. Que algumas coisas que parece que é vantagem, que é lucro, que é uma coisa fantástica para a vida, é um grande prejuízo. Então, a epitomia, a pergunta que eu faço, eu sou amante da minha esposa, talvez no começo do recém-casados ou namorados, a gente tá ali pegando fogo, né? Não pode nem encostar, se relou num poste as coisas acontecem. Mas depois de um tempo eu tenho que perguntar, como que eu sou? Eu sou amante, eu não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de encostar e estou querendo. Como que é esse amor? Eu sou namorado da minha esposa, eu tenho prazer de estar ali, bater papo, sair, conversar, ter tempo com ela. Eu sou sócio da minha esposa, eu compartilho, eu não quero nem saber do que ela tem que fazer, e ela que não se intromete na minha vida. E se ela se complicou, ela que, até diz palavrões. Eu sou o melhor amigo da minha esposa ou ela precisa ir atrás de amiga para desabafar, compartilhar e sofrer as suas crises? Porque comigo ela vai achar uma pedra e um cara, para chorar, mulher. Eu sou o melhor servo da minha esposa, ela encontra em mim um amor incondicional, ou ela anda em casca de ovos, porque qualquer coisinha pode ela quebrar o relacionamento. Tranquilos? Já deu para entender que tipo de amor que Cristo quer de nós homens. Mas tem uma outra coisa, que principalmente nós homens temos dificuldades. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu alegremente quis demonstrar o meu amor para com a Rosana. E fiz alguma coisa. E para ela, como se eu não tivesse feito nada. Uma pessoa, um homem estudioso, Gary Chapman, ele estudando relacionamentos e a abordagem cristã nos relacionamentos, ele fala que nós somos como uma canequinha vazia. Então, o amor é colocar algo dentro dessa canequinha que vai nos tornar satisfeitos, sentirmos amados. E muitas vezes nós, principalmente nós homens, nós achamos que estamos amando, mas aquilo lá, nesse processo de comunicar amor, não é entendido do outro lado. Muitas vezes até você... vamos dar um exemplo aqui. Você compra alguma coisa para sua esposa, você não vê a hora de chegar e dar para ela. Quando chega lá, comprei uma coisa para você. Porque isso foi gastar dinheiro. Sabe que ele está com dívida? Então, nesse processo, ele falou que tem 5 linguagens que a gente comunica amor. E muitos de nós temos linguagens, 1 ou 2 linguagens mais fortes. Todos temos quase as 5. Mas geralmente é 1 ou 2 linguagens. As outras, em alguns casos, são bem fracas. Então, algumas vezes a gente comunica amor, mas a pessoa não entende aquilo como amor. Então, você fala, eu não vou fazer mais, eu não vou comprar mais presente. Gastando dinheiro à toa. Eu deixei de comprar a coxinha lá no bar e não aconteceu nada. Então, isso aqui é para nos ajudar, que comunicação é a chave para o entendimento. Ele fala que algumas pessoas se sentem amadas quando são encorajadas, quando são valorizadas.
Agora, nós homens, muitas vezes, pisamos na bola, percebemos que a esposa gosta disso, mas no caso de mulher, é uma coisa um pouquinho mais complicada. Se ela veste um vestido, ficou bonito para ela, uau, você está bonita hoje. O que acontece na cabeça da mulher? Então, nos outros 365 dias, eu estava horrível. Então tem que ter habilidade, sabedoria até em comunicar elogios. Uma vez um professor de tênis estava treinando algumas mulheres, a Rosana treinava junto com elas, e com os homens você faz isso, né? Com os homens você humilha, você pisa, o cara fez a maior jogada, foi sorte. Então você tem que desafiar, o cara tem que ficar bravo ali desafiando. E ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia com os homens. Então, as mulheres estavam batendo a bola, cada hora saía de um lado, elas estavam aprendendo a jogar. E, de repente, elas estavam já batendo legalzinho e tal, e, de repente, uma acertou uma bola legal, bonita, certinha, com efeito. E ele parou, jogou a raquete no chão. Parabéns, que legal, perfeita essa bola. A mulher parou de jogar tênis. Está vendo? Já faz 3 meses. Agora que eu fui acertar uma bola. Então ela olhou para as todas as outras bolas para ela tinham sido ruins. Então, palavras de afirmação, no caso de homens, para com as esposas, temos que fazer e temos que ter cuidado com isso. Tem esposa que ela só precisa disso. Ela fez um bom jantar, o homem comeu ali, tal, dá até aquela rotada, mas como... ela gastou talvez 3 dias ali para preparar aquela refeição ali gostosa. É como se ele comesse como um porco ali e não deu valor e nem elogiou e pronto. E ainda fala, o churrasco de hoje estava melhor na casa do meu amigo. Então, tem vários detalhes, é a aparência, é o esforço, tantas coisas que tem mulheres que são reerguidas, né? Pode passar o problema que estiver passando, mas simplesmente com um elogio, uma palavrinha, um incentivo, já melhora o dia, a semana, o ano. Tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que é preciso, que elas querem qualidade de tempo. Mesmo que seja pouco tempo, mas gastar aquele tempo só os dois. Tem casais que não têm tempo juntos, eles gostam de ter tempo com o povão. E algumas mulheres, e também homens, gostam de ter aquele tempo exclusivo, individual, aquele momento privativo. Temos que descobrir. Tem pessoas que gostam de presentes, ser presenteados. E aqui não tem a questão do valor monetário. A ideia é, você foi para algum lugar e... Não, eu trouxe. A ideia é que você foi e comprou alguma coisa, mesmo que seja insignificante, mas a ideia é, eu estive lá, senti a sua falta, me lembrei de você. Mesmo que depois ela vai jogar no lixo, que seja inútil. Mas esse aspecto de dar um presente, isto é, você é importante para mim. Para os filhos isso é importante. E aqui no Japão tem uma cultura a respeito disso. Para qualquer lugar, as pessoas são mais próximas, convivem com você, é quase que uma obrigação já, olha... Você é importante para mim. Eu trouxe a palavra omiyage. É isso, né? Então, já faz parte da cultura. Agora, muitas vezes, a pessoa dá porque senão ela vai ser... né? Vão falar mal dela. Mas a ideia é que tem pessoas que gostam, precisam disso. Outras pessoas gostam de atos de serviço, de você ajudar. Levar o lixo, né? Limpar alguma coisa, ajudar na louça... tirar a roupa e já colocar na máquina de lavar, tirar a roupa do varal, passar aspirador, colocar gasolina no carro da esposa. São coisinhas tão básicas, mas isso, para isso, ela fala, puxa, ele me ajuda. O pastor falou aí, foi tudo... Hã? A última coisa que o pastor falou aí foi tudo ótimo. Não, faz parte. Agora, percebe, tem esposa que não. Fala, poxa, você pensa que eu sou aleijada, não sei fazer as coisas? Tem esposa que não quer. Atrapalha. Percebe que cada um tem a sua forma de funcionar? E o toque físico.
Segundo esse Gary, ele fala que existem pessoas que precisam do toque físico. Aqui pode ser até a ideia do sexo em si, mas simplesmente de repente encostar o dedinho, dar uma passadinha, dar um tapinha, sabe? O abracinho, um beijinho de sair, um beijinho chegar, sabe? Coisinhas tão bobas que parecem rituais, mas tem pessoas que precisam, se sentem amadas por isso. Então, pode ser que no seu caso, uma ou outra coisa aí seja mais forte, a outra você fala, para mim não precisa trazer presente, não. É desperdício, eu vou jogar fora. Mas talvez para alguns, isso é o que bate, que acende, que reergue, que a vida não é fácil. Casamento não é fácil, relacionamento não é fácil. Conviver junto não é fácil. Há uma diversidade, principalmente homem, mulher, e mais a história, passado, presente, as cicatrizes, palavras que machucaram. Mas quando você vai descobrindo essa comunicação e tem entendimento, isso daí vai erguendo e você vai amando como Cristo amou a sua igreja. Cristo, quando nos amou, além da salvação em Cristo, Ele sabe cada uma de nossas necessidades e vem ao encontro das nossas necessidades. Ele nos ama individualmente. Uma das coisas bonitas no livro de Provérbios é que Salomão ele escreve o seu livro como se ele pegasse o seu filho e colocasse a mão no ombro e ele fala, filho meu. Então é uma ideia de um amor, de um envolvimento, de um tratamento com aquela pessoa que ele ama, de forma individual. É dessa forma que Deus nos ama. Ele ama a igreja, deu a sua vida por ela, mas Ele nos ama individualmente na nossa história. Na nossa vida, segundo as nossas preferências, nossas crises. E lá no Salmo 3, no versículo 6, ele fala assim, eu louvarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Essa é a tradução. Mas no original fala assim, eu louvarei ao Senhor porque me tem desmamado. Isto é, o Senhor produz em nós, segundo as nossas características, uma situação em que vai nos levar à maturidade, ao crescimento. E tanto os cinco amores como essas palavras aqui, o objetivo aqui não é simplesmente amar por amar, mas é levar a pessoa a se sentir melhor, a viver melhor e continuar a viver a vida em sintonia para frente, para servir e para glorificar a Deus. Quantas pessoas sobrevivem apesar do casamento? São pessoas que casaram e cada dia oram a Deus, pedem a Deus forças para sobreviver ao casamento. Não deve ser assim. O casamento deve ser o refúgio. Você lembra no Salmo 120? Clamei ao Senhor, busco paz, mas querem guerra. É o contrário. Algumas coisas só para a gente orientar sobre esse aspecto desses amores, de como amar. Como então, se eu vou amar alguém, como eu sei aquilo que vai fazer ela sentir amada? Você pode ter uma conversa. Talvez, dependendo da quantidade de tempo e as frustrações, você já percebeu. Então, tenha inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É muito daquilo que tem sido usado em empresas. Lideranças têm sido gastado muito tempo nisso para não pisarem na bola e agir de forma que produz uma sinergia entre os funcionários, que eles cooperem com a empresa. Então, essa liderança ela tem que entender por que o funcionário, por que a outra pessoa pensa e tem essa visão. Então, você se coloca no lugar do outro. É aquilo que Cristo fez conosco. Ele tanto entendeu a nossa maldade, as nossas más intenções, mas Ele entendeu o nosso coração, a nossa frustração, aquilo que era necessário. E Ele veio e casou com isso. E nós nos tornamos satisfeitos em Cristo. Então é pensar no lugar. E não transformar a pessoa naquilo que você é, naquilo que é a sua preferência. Porque nós gostamos de dar aos outros aquilo que valorizamos. E uma das coisas que mais acontece no namoro é que a gente se aproxima, a gente é atraído por qualidades e virtudes que a pessoa tem que eu não tenho.
Então aquilo me atrai, me satisfaz. Eu não tenho, então puxa, que legal, eu valorizo. Mas depois que eu me uno àquela pessoa e começo a conviver dia a dia, essas diferenças aborrecem, irritam, causam atrito. E aí, quando esses 5 linguagens de amor aí, se eu gosto de ganhar presente, o que eu vou fazer? Eu vou dar presente. Mas talvez a linguagem do meu cônjuge não é ganhar presente. E de repente o cônjuge gosta de ações e serviço, mas eu não tenho interesse. E ela vai fazer, sempre vai me ajudar. Eu falo, posso ajudar você a lavar o carro? Não, não quero. Então na cabeça dos dois, a minha esposa vai ter a ideia de que eu não quero ser amada por ela, e eu vou ter a ideia que eu não quero, vou transmitir a ideia que eu não quero ser amado por ela. Então, algo que é bem intencionado, mas porque não pertence a uma verdadeira comunicação, causa estresse. Então, nós gostamos de dar aos outros aquilo que valorizamos. Por isso, nós temos que saber, é isso que a pessoa quer? É isso que vai fazer sentir amado? É isso que vai encher a canequinha dela? Então, uma das práticas é estudar muito bem a pessoa amada. Comece a estudar. Pergunta, converse. Né? E aí surpreenda. E não ficar aborrecido quando não correspondido. Muitas vezes você sabe disso agora. Talvez isso daqui está destrancando muitos mistérios para você. Você vai chegar no serviço, tem um colega, você quer demonstrar o seu amor, o seu carinho. E aí você dá e a pessoa... Então, não se aborreça. Deixa... Crie oportunidades para que a pessoa entenda isso também e possa ser correspondida. E expressar com sabedoria sobre nós. Isto é, expresse. Olha, eu me sinto amado quando eu vou lavar o carro e você vem me ajudar. Isso é a coisa mais fantástica. Eu me sinto amada quando você enche o tanque de combustível para mim. Eu me sinto amado quando você viaja e traz um biscoitinho, um moranguinho. Então expresse com sabedoria aquilo que você é, sem exigir, para que esse relacionamento se torne mais fluido e bonito. Aquilo que nós falamos hoje, o amor do marido por sua esposa deve ser modelado pela sublimidade do amor de Cristo por sua igreja. Em outras palavras, o amor de Cristo foi inteligente, foi proposital, tinha um alvo. Ele supriu, ele ergueu e nos transformou melhores. Então aí vem algumas frases. Todo amor que arrasta uma pessoa para baixo não é amor. Se no relacionamento que você teve, esse amor arrastou você para baixo, está se afastando você de Cristo, só te dá estresse, isso não é amor. Então isso já dá, em alguns casos, para detectar até no namoro. Se você tem filhos, ajude os seus filhos a entender isso. Se a pessoa tem que suportar todo dia um chororô, todo dia um choro, é manipulação, é chantagem, o casamento vai ser pior. Está levando você para baixo. Se está afastando você de Deus, está afastando o jovem e a jovem de Cristo, é um amor que está levando para baixo. Se o nível moral, de palavras, de ambiente está levando para baixo, não é amor. Todo amor que, em lugar de refinar o caráter, tornar a pessoa melhor, o torna mais grosseiro, que necessita do engano, que debilita a fibra moral, que sabe aquela fibra moral, a pessoa é resistente, mas agora ela já é mais maleável com as coisas morais. Você educou o seu filho, ou você tinha um caráter tão firme assim, mas de repente agora já aceita algumas coisas. Isso não é amor. O amor é quando junta duas pessoas se tornam mais fortes moralmente e espiritualmente. Todo amor que, em lugar de refinar o caráter, o torna mais grosseiro, que necessita do engano, da mentira, que debilita a fibra moral, que torna má uma pessoa, não é amor. O amor verdadeiro é o grande purificador e limpador de toda a vida. O amor verdadeiro é quando o casal cresce em alegria, espiritualidade, emocional,
ajudam a aguentar os estresses e os sofrimentos, os baques da vida. Então, meu dever como marido é amar minha esposa, liderando ela, provendo ela, protegendo e entregar minha vida por ela para que ela me auxilie com alegria e não com lágrimas. Se a minha esposa me acompanha, se ela me ajuda, sempre trazendo sofrimentos, e ela não tem prazer, e ela cumpre a sua missão de forma sofredora, estressante, tem alguma coisa errada. Não é como Cristo amou a igreja. Cristo não amou a igreja para que a igreja fizesse algo por ele, senão para ele fazer coisas para ela. Esse é o verdadeiro amor que Jesus Cristo, que Paulo pede do marido. Eu sei que foi superficial, mas o propósito aqui é a gente dar os alicerces, os padrões. Eu sei que a pancada foi para nós, né, para a gente, que os homens que... eu peço que a gente tenha inteligência para enxergar isso e transformar a vida de nossas esposas de uma forma muito melhor. E vocês, esposas, que possam ter aproveitado também de alguma coisa aqui que ajude a fortalecer a sua capacidade de amar. Paulo nunca vai pedir para as mulheres amarem seus maridos. Ele, a não ser lá em Timóteo, ele fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a praticar isso. Mas o grande desafio de Paulo é que o homem deve amar a sua esposa. O homem tem muito mais facilidade de desistir de aspectos desse amor, dessas linguagens de amor e dos 5 tipos de amor, estógia, epitomia. O homem sempre vai achar alguma coisinha melhor na cabeça dele. E Paulo fala assim, não deve ser assim. Deus tem um propósito de vida para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, né, Elcio? Amém? Firme.